Então, a minha mensagem hoje tem por título Abandonando a Mentalidade de Escravo. Os irmãos podem abrir aí as Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 12, o versículo de número 2. Nos diz assim a palavra de Deus: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero me ater principalmente a essa segunda parte desse versículo aqui que nós já conhecemos, que diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certamente esse é o nosso principal objetivo, não é verdade? Quem não quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? Eu acho que isso vai além daquilo que nós possamos sonhar, daquilo que nós possamos imaginar. Essa é a vontade perfeita de Deus se cumprindo na nossa vida. Às vezes nós temos uma mentalidade de uma vida feliz, de uma vida alegre, né? De uma vida satisfatória, mas a grande realidade é que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus certamente supera tudo aquilo que nós venhamos a almejar, a desejar. Tenha certeza e convicção que esse é o objetivo de Deus para a sua vida. Esse é o plano de Deus, era o plano de Deus desde o começo, era o plano de Deus quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu. Mas muitas vezes nós temos empecilhos que atrapalham para que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus aconteça na nossa vida. E um desses empecilhos aqui é exatamente essa primeira parte do versículo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. É muito difícil ter uma mente renovada, uma mente transformada, principalmente por conta de tantas investidas, de tantas distrações, de tantos problemas, de tantas dificuldades que nós temos na nossa personalidade, né? E talvez você diga assim: mas o Espírito Santo ele pode me transformar. Certamente, mas entenda que essa é uma luta que muitos servos de Deus antes de nós, eles passaram. Nós temos uma Bíblia inteira cheia de erros de servos de Deus. Se você for analisar a vida de Davi, você vai ver erros terríveis da parte de Davi. Foi citado nos cultos anteriores, aqui nas mensagens, quando Davi, ele quis contar o povo ali, para ver quantos guerreiros ele tinha, né? O mesmo Davi que escreveu que muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas Israel confia no Senhor. Agora ele retrocede esse pensamento e ele começa a contar para ver se ele tem um número de guerreiros, para ver se ele realmente tem aquela capacidade de enfrentar as nações inimigas que ali o rodeavam. Nós temos erros ali de Pedro, né? O mais conhecido, negou a Cristo por 3 vezes. Nós temos erros de Paulo, nós temos erros de vários outros homens de Deus. Nós temos um erro interessante na vida de Moisés, né? Que foi o erro que impediu que Moisés, inclusive, entrasse na terra prometida, depois de passar por todos aqueles processos ali, quando ele estava sob pressão ali do povo de Israel, estavam com sede, estavam pedindo água para beber, estavam murmurando e se reclamando, e Deus diz para Moisés falar à rocha para que a rocha vertesse água, e ele, colérico ali, tomado ali talvez pela sua personalidade, pega o cajado e bate com violência 2 vezes ali na rocha, e a rocha verte água, e as pessoas ali bebem água, saciam a sua sede. Mas Deus fala posteriormente que por conta daquilo, porque ele tinha profanado a palavra que ele havia dito, ele não entraria na terra prometida. Então nós temos muitos erros e defeitos e problemas da personalidade humana que impede com que essas pessoas elas experimentem a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. E é disso que nós vamos falar nessa noite. Então eu desejo experimentar na minha vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus, ela diz que a vontade de Deus é que eu tenha o fim que eu desejo. Então todas as coisas que você pensa a respeito de si, claro que muitas delas que vão te destruir, e Deus sabe disso, né? Ele vai evitar da sua vida, mas muitas das coisas com as quais você sonha, é o plano de Deus, é a vontade de Deus te dar.
mas ele precisa primeiramente que você tenha uma mente renovada, uma mente transformada e uma mente que não te impeça de receber as bênçãos de Deus na sua vida. Então, o ponto 1 dessa mensagem que eu gostaria de tratar com os irmãos é que a mentalidade de escravo te prende a uma situação onde Deus não pode te abençoar. Então entenda isso, a vontade de Deus é te abençoar, a vontade de Deus é te fazer viver essa vida perfeita e agradável segundo a vontade dele, mas a sua mentalidade de escravo muitas vezes impede que você receba essas bênçãos de Deus. Eu vou tratar um pouquinho sobre o que seria essa mentalidade de escravo, porque talvez você esteja pensando assim, olha, eu não tenho essa mentalidade de escravo, eu sou uma pessoa totalmente esclarecida, eu não quero mais viver como um escravo. Tem uma história que eu quero ilustrar aqui, usando a própria palavra de Deus, né? Mas, objetivamente, sobre o povo de Israel ali. Todos aqui eu acredito que já leram o Pentateuco, os 5 livros iniciais ali da Bíblia, né? Foi escrito inclusive por Moisés. Se não leiam, é muito importante a gente ver, porque tem muitos exemplos ali que a gente pode aplicar na nossa vida, conhecer a Deus através do que está escrito ali. Mas o primeiro livro de Gênesis, nós sabemos exatamente do que trata da criação, né? Nós temos ali a história de Adão, de Eva, a história de Caim, de Abel, depois nós vemos o contexto ali de Sete, e depois nós vemos Enoque, vemos Noé, o dilúvio, vemos o patriarca Abraão, e a história vai se seguindo ali, e o livro de Gênesis vai terminar ali por volta do capítulo 50, com um desfecho da história de José no Egito. Inclusive tinha até um dizer que a gente usava antigamente, que era qual é o livro que termina num caixão no Egito. É o livro de Gênesis, né? Porque a última frase ali é a frase onde eles falam que os egípcios embalsamaram o corpo de José ali e o enterraram em um caixão no Egito. Mais à frente nós vamos ver nos próximos livros, né, que o povo de Israel, quando sai ali do Egito, da escravidão, eles pegam os ossos de José ali e eles levam com eles. Mas enfim, ali acontece a história de José, termina no final do livro de Gênesis, como nós já conhecemos muito bem. Nós sabemos o que Deus fez através da vida de José ali, né? Que ele foi vendido pelos seus irmãos, que ele se tornou escravo do escravo de Faraó, que depois disso foi para a prisão, e que posteriormente ele foi ali, se tornou um governador, e livrou a terra ali daquela grande fome que vinha sobre a terra, livrou o Egito e também livrou a terra ali do povo de Israel. E o que acontece ali é que passam-se 400 anos depois da vida de José, e o povo de Israel se multiplica grandiosamente ali no Egito, de maneira que nós já temos mais ou menos uns 3 milhões de pessoas, segundo as referências bíblicas. Algumas pessoas dizem, não, a Bíblia está exagerando nisso, era muita gente, porque na realidade quando a gente vai olhar esse número, era quase 1/3 de toda a população existente na época. Então algumas pessoas discordam, mas a gente vai ficar com aquilo que está registrado na Bíblia. Então nós temos ali aproximadamente uns 300 mil egípcios e uns 3 milhões de judeus. E a situação estava extremamente complicada ali para o povo de Israel. Eles estavam sendo perseguidos, nós conhecemos a história, né? Tem toda aquela tortura que Faraó fez com eles ali, diminuir a cota de palha para a construção de tijolos, para que o trabalho ficasse mais complicado, racionava as coisas ali, começou a impor sanções para que eles não tivessem mais filhos, porque a situação estava saindo meio que fora de controle. E nós conhecemos ali a história de Moisés, né? Moisés é escondido ali no meio dos juncos e é criado ali pela filha de Faraó, e acontece todo aquele processo de 40 anos no Egito. Depois ele vai para o deserto de Midian, passa mais 40 anos. Depois, na terceira etapa da vida dele, ele vai libertar o povo, liberta o povo, tira o povo da escravidão do Egito. E começa ali um acontecimento ali de libertação incrível, é algo tremendo. Você vê milagres acontecendo ali. Vocês conhecem a história das pragas do Egito, as pragas das rãs, das moscas, né? Nós temos ali a água se transformando em sangue. Nós temos ali também a morte dos primogênitos. Até o ponto que aquela situação, ela se torna extremamente insustentável, e Faraó resolve de vez, depois de ter endurecido o coração várias vezes, libertar o povo de Israel.
Quando o povo de Israel está saindo, ele se arrepende, manda os cavalos, os carros e os cavaleiros, e os carros se quebram, e todo aquele acontecimento leva o povo ali até aquele estreito, onde o Mar Vermelho está fechado, até o ponto de Moisés, a mando de Deus, tocar nas águas, para que as águas se abrissem, e ali mais um grande milagre acontece, e aquele povo passa aquele mar a pé enxuto. E mais à frente, quando o povo atravessa, os exércitos de Faraó vão tentar atravessar, mas aí ele toca novamente e o mar se fecha e todos ali são aniquilados. E do outro lado, Israel comemora, jubila, festeja por conta do livramento. Então olha que coisa interessante. Eu estou tentando ilustrar a história aqui para você que você entenda o que é essa mentalidade de escravo. Porque agora nós temos 3 milhões de pessoas do outro lado, completamente libertos, e os milagres não pararam por aí. Grandes milagres continuaram acontecendo. A Bíblia diz que durante o dia, para que eles não se queimassem, havia uma coluna de nuvens que os protegia do sol. Durante a noite, para que eles não congelassem no frio do deserto, porque enquanto você tem 70 e poucos graus durante o dia, a temperatura pode cair até abaixo de 0 durante a noite. Mas para que eles também não congelassem, você tinha ali uma coluna de fogo que ia adiante deles, aquecendo o povo. Quando o povo tinha fome, caía maná do céu e eles comiam o maná. Uma comida que não dá nem para a gente descrever. Nem os melhores chefes do mundo podem fazer algo tão agradável, tão gostoso. Não sei se algum dia nós comeremos. Mas enfim, e eles viam milagres. A Bíblia diz que as roupas elas não se desgastavam, os sapatos não se acabavam. Não havia um doente, nenhum que tivesse problemas de vista, isso está registrado. Ali cunhou-se o termo Jeová Rafa, o Senhor que te sara, que vai adiante de ti, que te protege. E aquele povo vivia debaixo de uma atmosfera constante de presença de Deus, de milagres, de poder, tal como qualquer um aqui desejaria ver e experimentar. Não só foram libertos ali, mas também Deus estava com eles, Deus caminhava com eles, né? E aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12 e 37 e 38, diz assim, que saíram do Egito ali na noite de Nisã, de 1513 a.C., cerca de 600 mil homens com crianças, mulheres e ainda uma mistura de outras pessoas, ovelhas e uma grande quantidade de gado. Isso aqui é grifo meu, tá? Vai ter aí alguma coisa, mas não é tudo que está aí. Mas enfim, era um número de aproximadamente 3 milhões de pessoas. E o que acontece ali é que aquele povo saiu do Egito, porém o Egito não saiu do coração daquele povo. Aquele povo, mesmo vivendo todos esses milagres, experimentando todo esse poder, toda essa graça, se você ler ali o livro de Êxodo, você vai ver onde eles estão se lamentando, sentindo saudade das paneladas do Egito, das cebolas, dos repolhos, de tudo aquilo que eles comiam lá. Eles ficavam lembrando com saudosismo do passado, do tempo da escravidão, se lamentando, aqui só tem maná, a gente só come maná. Que saudade das paneladas. Você vê aquele povo murmurando, você vê aquele povo pecando, você vê aquele povo roubando a si mesmo ali, você vê aquele povo cometendo crimes. É por isso que quando a gente vê toda a lei que Deus entregou a Moisés, a lei é extremamente rígida em vários aspectos, porque para você coordenar e direcionar 3 milhões de pessoas no deserto, pessoas que tinham uma mentalidade egípcia, não uma mentalidade divina, não uma mentalidade esclarecida. Você comandar e controlar aquelas pessoas ali não era algo fácil. Então a lei era bem severa em vários aspectos, né? Porque o objetivo principal naquele momento era controlar aquele povo, era deixar aquele povo ali mais fácil de se lidar. Então eles murmuravam, eles reclamavam, sobre tudo em relação a tudo. Então você já pode ver aí, pelo que eu estou dizendo, que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu da vida do povo. Eles tinham sido libertos, tinham chegado do outro lado ali, para começar a atravessar o deserto de Sinai, mas eles ainda tinham uma mentalidade de escravo. E essa mentalidade de escravo, vocês vão ver logo a seguir, que vai impedir com que eles cheguem ao seu objetivo, porque foi exatamente isso que aconteceu.
Então, em um dado momento, como nós já conhecemos, quando Moisés sobe o monte ali para receber a lei, ali os 10 mandamentos, jejum há 40 dias e 40 noites, o povo fica lá e começa a impaciência, começa a ansiedade, Deus nos abandonou, Moisés nos abandonou, onde é que ele está? E começam a pressionar Arão ali, começam a pedir, nos dá um Deus, faz um Deus aí, nos mostra um Deus, nós queremos ver um Deus. Ou seja, em pouco tempo, o povo que tinha experimentado todos aqueles milagres, eles queriam seguir agora por vista e não por fé. Eles queriam algo palpável, algo que eles podiam ver. Eu me lembro quando o pastor Lucas estava pregando aqui, aquela mensagem sobre idolatria, e eu via o bezerrão de ouro, aquele boizão ali, e ele falando exatamente sobre essa passagem, né? E eu olhando para aquele boizão de ouro e pensando, meu Deus, que loucura é essa? Se eu tivesse lá com Arão, eu tinha dito, Arão, eu não conheço esse boi aí, eu nem sei quem é, como é que tu quer dizer que esse boi me tirou da terra do Egito? É uma loucura, né? Fala sério. Essa visão de idolatria, mas você está crendo em um Deus que você não vê. Não é mais louco crer em um Deus que você não vê. É mais louco você crer em um Deus que você fez. A Bíblia diz que o homem levanta de manhã, vai na floresta, corta uma árvore, né? Coloca aquela árvore nas costas, esculpe aquela árvore, dá uma forma humana, depois coloca no altar, dobra o seu joelho e diz, tu és meu Deus. Que loucura. Fui eu que fiz aquele negócio, como é que eu posso dizer que é meu Deus? Fui eu que pintei aquela imagem de gesso, como é que eu posso dizer que aquilo é meu Deus? E o povo de Israel estava exatamente nessa situação. Eles tinham um Deus que cuidava deles, um Deus de milagres, um Deus de poder, um Deus que falava, um Deus que estava presente ali, um Deus que fazia cair comida do céu, um Deus que aquecia, um Deus que estava ali, matava a sede, curava. Mas eles estavam dizendo, nos dá algo que a gente possa ver, nós queremos seguir por vista e não por fé. E aí acontece um diálogo interessante aqui, que está no livro de Êxodo, capítulo de número 37, o versículo de número 32, versículo de número 7 e 14. Vamos só ler um pouquinho desse texto aqui, tá? Diz assim, ó: então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito, olha só como mudou a conversa. Quando Deus chama Moisés lá, eu estou te chamando para libertar o meu povo, agora não é mais meu povo, agora é o seu povo, Moisés, que você tirou do Egito. É como se Deus estivesse dizendo, por que você tirou esse povo que não presta do Egito? Aí ele continua, se corrompeu, muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, e curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram, ó Israel, estes são os seus deuses, que tiraram você do Egito. O Senhor disse a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado, baixe-me agora para que eu e a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Deus está dizendo, o povo é teu. Moisés está dizendo, o povo não é meu não, o povo é teu. A grande realidade era, o povo era tão ruim que ninguém mais queria o povo. Deus não queria o povo, Moisés também não queria o povo, era um povo obstinado. Olha, é teu o povo, foi tu que tirou. Ele enfatiza isso, ele diz, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão, foi o Senhor que tirou, né? Porque diriam os egípcios, foi com má intenção que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Abandona o furor da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo. Farei que a sua descendência seja numerosa como as estrelas do céu e darei a ele toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Sucedeu que o Senhor se conteve de trazer um mal que ameaçava contra o povo. Tem um versículo no livro de Isaías que diz que eles aborreceram tanto a Deus, que eles importunaram tanto e irritaram tanto o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, que o próprio Espírito Santo de Deus pelejou contra eles para os matar. É a única vez que eu vejo isso na Bíblia, o Espírito de Deus pelejou contra eles para os matar. Então era um povo ruim.
Veja que Deus queria dar a esse povo a terra prometida, mas com a mentalidade de escravo, lembrando das coisas do passado, fazendo as coisas do passado, praticando as coisas do passado, Deus não poderia fazer nada por esse povo. É por isso que quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que abandonar toda a nossa mentalidade anterior, a mentalidade de escravo. Nós não podemos mais pensar da maneira como nós pensávamos, nós não podemos mais reagir da maneira que nós reagíamos. Porque como é que nós reagíamos antes? Quando acontecia um problema na nossa vida, nós nos desesperávamos. A ansiedade já tomava de conta, o desespero já tomava de conta, nós já começávamos a reclamar, a praguejar, a murmurar. É exatamente isso que o povo de Israel estava vivendo ali. E aquele povo ali não agradou a Deus dessa forma, não agradou a Deus dessa maneira. Então uma das coisas, irmãos, que nós podemos entender aqui, nesse primeiro ponto, é que a mentalidade de escravo te prende a uma situação onde Deus não pode te abençoar. Esse povo era o povo da promessa? Sim ou não? Deus não tinha chamado esse povo? Sim ou não? Então por que a promessa não podia acontecer na vida deles? Porque eles mesmos estavam impedindo as bênçãos de Deus na vida deles. Eles estavam experimentando milagres incríveis, mas eles não estavam vendo. Então vamos prosseguir aqui. Então uma das coisas que nós precisamos chegar à nossa primeira conclusão aqui, porque eu sei que a palavra de Deus é bênção para a nossa vida, é que primeiro, para que você entre nesse estágio de bênção na sua vida, você precisa abandonar essas coisas de vez. E não somente abandonar no sentido de problemas e de dificuldades, não. Você tem que cultivar uma mentalidade diferente no que diz respeito à fé. Porque veja, de todo aquele povo que estava ali, a Bíblia diz que aqueles 3 milhões de pessoas ali, a grande maioria não entrou na terra prometida. Olha que coisa interessante, 3 milhões de pessoas aproximadamente morrem no deserto. Eles chegam no deserto do Sinai ali. O deserto do Sinai é uma região que tem ali mais ou menos 200 quilômetros. Não é tão grande se nós formos analisar. Mas eles levaram 40 anos para atravessar aquele deserto. Eles rodaram, giraram, eles passaram por problemas naquele deserto. Eles poderiam ter atravessado em poucos anos, mas os problemas aconteceram ali de maneira que todos eles praticamente morreram. Não entrou somente Josué e Calebe, como alguns dizem. Na realidade entrou Josué, Calebe e os filhos daqueles que tinham entrado no deserto ali. Mas a Bíblia enfatiza aqui no livro de Números, capítulo 32, 11 e 12, que só as pessoas, os jovens com idade abaixo de 20 anos, eles entraram juntamente com eles ali na terra prometida. Aqueles que eram mais velhos do que isso, eles não conseguiram entrar, eles morreram no deserto. E nós vemos, se nós lermos ali aquela trajetória, nós vemos momentos ali em que Deus abre a terra e morre 24 mil de uma vez só, que estavam murmurando ali contra Moisés. Nós vemos outros momentos ali que eles são picados por serpentes ardentes e morrem mais milhares deles. E várias outras situações que eles vão enfrentando, que eles vão morrendo, de maneira que aquele povo ali vai se acabando por conta daquela mentalidade de escravo que eles não querem abandonar. Eu frisei esse versículo aqui que fala sobre os que entraram. Por que Deus colocou-os abaixo de 20 anos? Talvez porque fossem jovens e o estrago mental ali pudesse ser corrigido. Nasceram no deserto ali, não é? Não eram como os outros que já estavam com a mente cauterizada. Então é muito importante para que nós venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós venhamos a nos deixar transformar por Deus. Nós precisamos deixar Deus nos transformar, nos mudar, retirar as coisas que Deus não se agrada em nós. Se nós, irmãos, formos resistirmos ao Espírito de Deus, pode acontecer como aconteceu com eles, em que Deus nos despreze e que Deus nos rejeite. E nós não queremos isso para as nossas vidas, amém? Então nós precisamos ter uma vida onde a mentalidade de escravo fique para trás. Ponto 2. Entenda que as batalhas e as aflições são inevitáveis e que a atmosfera do mundo está sempre contra os cristãos. Um outro ponto aqui interessante, aquele povo que saiu do Egito ali, talvez muitos deles ali pensassem que seria só atravessar o Mar Vermelho, sair do Egito e acabou.
né? Talvez sim. Ah, Deus nos libertou, então pronto, acabou. Agora a gente não vai mais precisar se preocupar com essas coisas, não. Só que não é assim. O se converter, aceitar a Cristo como Salvador, é apenas o começo da jornada. Você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar problemas. Aqui no Salmo 34:19, nos diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então olhe bem o que está escrito nesse versículo aqui. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele não está dizendo aqui que muitas são as aflições de todos os homens. Ele está classificando aqui um tipo de pessoa, que são os justos. Então, se você escolher ser justo, se você escolher seguir ao Senhor, muitas vão ser as tuas aflições, não vão ser poucas. Então olhe bem antes de você pegar essa missão de ser justo. Os chorões vão ficar no deserto, os fracos vão ficar no deserto, aqueles que são irredutíveis vão ficar no deserto, porque não suportarão as aflições. Então quando aquele povo entra no deserto, por qualquer coisinha eles começam a murmurar e a reclamar: estamos com sede. E você vê ali em todo momento Arão e Moisés pressionados pelo povo, né? No momento em que Moisés se ira, se revolta e bate na rocha ali, eu acho que é porque ele já estava por aqui do povo. Não aguento mais esse povo. Veja o que Deus diz, que é um povo irredutível, é um povo difícil. Mas enfim, muitas são as aflições dos justos, mas ele diz o quê? Mas o Senhor o livra de todas. Então todas essas aflições que nós passamos na nossa vida muitas vezes, elas vão acontecer, mas nós temos que confiar que Deus vai nos livrar. Às vezes vai demorar um pouco para Deus nos livrar dessas aflições, de algumas, mas nós temos que ter paciência. Não vamos murmurar como eles murmuraram, nós vamos abandonar a Deus como eles abandonaram. Tem muitos cristãos que começam a ficar perturbados, aí vai para o bar beber, se desvia, se afasta. Exatamente da mesma forma que os egípcios que saíram ali, que o povo de Israel que saiu do Egito fizeram. E saíram muitos egípcios também, muito provavelmente, porque a Bíblia cita que foram outras multidões com eles ali. Embora a Bíblia não fale mais depois sobre isso. Mas enfim, então muitas dessas coisas vão vir, porque se você escolher ser justo, vai ser um pouco mais difícil para você do que para os ímpios. Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês lá no livro de João. Mas pelo contrário, como vocês não são do mundo eu vos tirei, portanto o mundo vos odeia. E se perseguiram a mim, quanto mais a vós. Vamos ser perseguidos, vai ser mais difícil. A atmosfera espiritual vai estar contra nós, a atmosfera material vai estar contra nós. Há um tempo atrás, né, eu estava orando exatamente sobre isso. Quem é mais velho na fé talvez perceba isso. Talvez até quem é mais jovem na fé perceba essa mudança, né? Os tempos estão mais difíceis hoje. Está tudo mais complicado, a gente sente um peso. Um dia eu estava orando aqui mesmo na igreja, eu estava falando com Deus, dizendo: Deus, é tão complicado essa atmosfera que nós estamos vivendo, né? Alguns dizem que é porque é o fim dos tempos, outros dizem que é porque o amor está esfriando, outros falam que é porque o pecado aumentou de uma forma desenfreada, é porque talvez a apostasia esteja mais evidente, porque o anticristo está às portas de se manifestar, não sei. E eu estava orando a Deus falando sobre isso: Deus, como vencer isso? Como ser um cristão nessa atmosfera? Como ser uma pessoa cheia de fé em meio a essas tribulações? Como resistir a tudo isso? E o Espírito Santo falou comigo naquela manhã e disse: você já considerou a atmosfera espiritual na qual José viveu? E eu parei a minha oração ali e fui pensar sobre isso. Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a vida de um homem de Deus na Bíblia, como eu citei aqui, e nós pensamos que por ele chegar a um determinado objetivo, acabou por ali, né? A gente vê ali Daniel sendo livrado ali da cova dos leões, e a gente pensa: pronto, ali foi só felicidade, é o felizes para sempre depois daquilo. José passou pelo processo de ser vendido, de se tornar escravo, ser jogado da prisão, se tornou governador, pronto, agora ele está por cima da carne seca. É o que muitas pessoas pensam, e dali foi só maravilha, dali foi só felicidade. Mas não, o Egito era uma nação politeísta, o Egito era uma nação ocultista, extremamente ocultista. Veja que lá no livro de Êxodo, os magos de Faraó, eles têm poder também.
Eles jogam o cajado no chão, o cajado se transforma em serpente também. Mas Moisés joga o cajado dele, se transforma em uma serpente maior e engole as serpentes ali dos magos. Havia poder ali também, haviam deuses ali. Eles adoravam Ísis, Osíris, Ra, eles adoravam o rio Nilo. Eles tinham várias divindades, eles tinham rituais de fertilidade, eles tinham prostituição cultural, eles tinham sacrifícios humanos. Tem todo um contexto ali de misticismo no Egito, que começa ali e se estende até a Babilônia. Os grandes mistérios babilônicos ali, que são considerados das feitiçarias mais poderosas do mundo ainda hoje, vieram do Egito. Então pense que a atmosfera de José ali não era moleza. Ele era um governador, mas o Egito não se converteu. Você já parou para pensar nisso? Não é porque ele era um governador que todo mundo agora era crente e ia adorar a Deus. No mesmo caso, Daniel foi atirado na cova dos leões porque estava cercado de inimigos o denunciando. Pensa que depois que ele assumiu a sua posição ali mais alta, as coisas foram diferentes? Não, eles continuaram lutando, resistindo a uma atmosfera difícil, porque onde Deus está, o poder dele se manifesta na vida dos filhos dele. Mas nem sempre a situação vai mudar. Eu estava vendo um pastor pregando ontem, falando que talvez a gente não consiga ganhar muitas pessoas para Jesus nesses tempos. Talvez nós tenhamos sido chamados para resistir somente a esse tempo, a essa atmosfera. Seja lá o que for o plano de Deus, eu quero que se cumpra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida e na sua vida, amém? Então é isso. Mas enfim, então não tem por que reclamar da dificuldade. A atmosfera é difícil, né? Porque eu acho que aquele povo achou todas essas desculpas para não servir a Deus, para não seguir a Deus. De dizer, está tudo muito complicado, está tudo muito difícil. Mas primeiro ponto, creia, certo? Creia que Deus está com você e que mesmo em meio a demônios, principados e potestades, você vai chegar lá no final vitorioso. Você vai receber a coroa da vitória, você vai ser recebido por Cristo, você vai estar ali com aqueles que venceram estas tribulações dessa vida. Amém? Glória a Deus. Então entenda que essas batalhas, elas são inevitáveis. O terceiro ponto: creia no poder da palavra de Deus e tome posse dessa palavra e desse poder na sua vida. É um outro ponto que muitas vezes a nossa mentalidade escrava não nos deixa ver. Nós saímos do mundo de pecado, mas nós também não somos obrigados a estarmos sujeitos ao sofrimento como estávamos antes, não. Nós temos um Deus, nós temos um Pai. Ele nos chamou, Ele é poderoso para mudar situações. Muitas situações nós vamos passar e talvez a gente não consiga vencer, mas a grande maioria dessas situações nós podemos vencer com a força de Cristo Jesus. Nós podemos vencer pela autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus é algo extremamente poderoso, irmãos. Eu vou ler um versículo aqui em Hebreus 11, o capítulo número 11, versículo de número 3, que diz o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Essa palavra que eu e você recebemos foi a palavra que criou tudo, que trouxe vida a tudo, que fez com que tudo surgisse. Então você acha que isso é algo limitado? Você acha que isso é algo pequeno? Jesus tratava a palavra como uma semente. A semente é o bem mais poderoso que existe, porque a semente, mesmo sendo pequena, ela pode se transformar em algo grande. Então a palavra de Deus é como algo que você recebe, pega, leva para sua casa, e aquilo se torna algo grande, aquilo se torna algo maravilhoso, algo tremendo. Todo dia nós recebemos sementes aqui nessa igreja, todo dia nós recebemos palavras que tocam o nosso coração. E nós dizemos assim: nossa, como seria bom se eu pudesse viver isso. Nossa, se eu pudesse experimentar disso na minha vida. Pegue essa semente, leve para a sua casa e regue com a sua fé para você ver o que vai acontecer na sua vida. Vai crescer algo grande, algo milagroso, porque o poder que está nessa palavra que nós estamos usufruindo aqui foi o mesmo que criou o mundo, o universo e tudo que existe. Você já pensou nisso? Como isso é tremendo? O que são os seus problemas mediante isso? O que são os seus inimigos mediante isso?
O que é a sua crise financeira mediante isso? O que é a sua crise no seu casamento mediante isso? O problema é que muitas vezes, ao invés de nos comportarmos como alguém que pega a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, nós nos comportamos como escravo. Eu tenho uma vida terrível, eu tenho uma vida difícil, a situação está difícil. Irmão, tem momento na nossa vida que nós temos que parar de choramingar aos pés do Senhor e começarmos a determinar a vitória na nossa vida. Começar a repreender demônio na nossa vida. Começar a repreender potestades e principados. Porque é para isso que nós recebemos a palavra de Deus. É assim que ela age. Creia nisso, acredite. Tem um testemunho que eu li há alguns anos atrás. Depois eu vou achar esse livro de novo, que é um livro de um pregador americano com vários testemunhos. Ele conta vários testemunhos, mas ele conta o testemunho da sua conversão, que eu acho que encaixa bem com isso aqui, da palavra ser uma semente. E ele conta no seu livro que ele era um homem que nasceu numa família de ateus. Então ele nunca sequer se preocupou com a fé. E ele trabalhava numa empresa, e durante o horário de almoço, ele descia para uma praça que tinha lá em frente e ia comer um sanduíche. Todo dia ele fazia isso rotineiramente, né? Vocês sabem que os americanos, eles não almoçam como nós, eles comem um sanduíche. Alguns, eu acho que alguns já almoçam. Mas enfim, ele descia toda tarde ali a comer o seu sanduíche. E um determinado dia da semana, alguns jovens das igrejas locais se reuniam ali para evangelizar, entregar folhetos. E ele sempre olhava para aqueles jovens com desdém, não se importava. Ele dizia que não era que eu não gostava de Deus, é porque Deus não me interessava em nada. E um dia aqueles jovens estavam evangelizando, e eles entregavam folhetos ali, como sempre alguém pega um folheto, amassa, como sempre alguém pega um folheto e rasga, alguém leva. E alguém pegou e rasgou um folheto ali e jogou ao vento. E ele estava comendo o seu sanduíche tranquilo ali, e de repente um pedacinho de folheto veio, ele conta, pousou na sua perna. E ele pegou aquele folheto ali, viu de onde era que tinha vindo, estava escrito no folheto, e Jesus disse. Só isso. E Jesus disse. E ele disse, Jesus disse? O que foi que Jesus disse? E ele amassou aquele pedacinho, jogou fora e foi para o seu trabalho. E aquela frase ficou martelando na sua cabeça. E Jesus disse. E Jesus disse. O que foi que Jesus disse? Jesus disse. E ele foi para casa, pegou uma velha Bíblia que tinha lá jogada na sua biblioteca, começou a ler, tentar entender, mas não entendia direito. No outro dia ele foi procurar um amigo que já era cristão há muitos anos, que nunca tinha pregado para ele. E ele disse, me diga uma coisa, o que foi que Jesus disse? E ele disse, olha, Jesus disse muitas coisas. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele começou a dizer ali, conhecereis a verdade vos libertará. E ele disse, eu quero saber mais o que foi que Jesus disse. Ele disse, olha, amanhã, domingo, ou depois de amanhã, no domingo, vai ter um culto pela manhã. Venha assistir o culto. E ele foi assistir aquele culto. E naquele culto ele resolveu aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Foi na frente numa manhã de domingo. Depois disso ele foi batizado. Depois disso ele recebeu ali o batismo. E posteriormente ele se tornou diácono, presbítero e pastor. E depois ele escreveu esse livro. Mas para vocês entenderem que só tinha escrito Jesus disse. Era o poder de uma semente. Certamente você já deve ter passado por situações em que uma palavra ficou martelando na sua cabeça, na sua mente, e talvez você tenha até desprezado o poder dessa palavra, mas se você se apossar desse poder na sua vida, grandes coisas vão acontecer, até a transformação da sua vida inteira, como foi na vida desse homem. Só foi preciso um Jesus disse para transformar a vida desse rapaz. Você já pensou nisso? Então, irmãos, a palavra ela é sobrenatural. A palavra não é só conhecimento. A palavra não é motivacional. Muita gente diz que a palavra de Deus é algo motivacional. Não, é sobrenatural, é poderosa. Amém? Em Hebreus 4:12 está escrito assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. Olha só, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Às vezes a gente subestima o poder da palavra. Eu não vou pregar para fulano porque fulano ele não tem interesse. Só basta um Jesus disse para o pecador desmoronar assim na sua frente.
Eu já fiz evangelismo na praça, em vários lugares do Crato, em que eu ganhei 4 pessoas chorando. Chegava lá, ei, você já ouviu falar de Jesus? Coisa incrível. Hoje não acontece mais isso. Preciso recuperar isso. Mas em vários lugares eu já vi isso. Na Praça do Amaro, em vários outros lugares. Sabe, você nunca viu a pessoa na vida, começa a falar sobre Jesus, o Espírito Santo começa a usá-la e a pessoa começa a chorar e ajoelha no meio da praça. Foram 4 em uma tarde. Só para você ter uma ideia. E a gente vai subestimar o poder da palavra na nossa vida? Não dá, irmãos. A palavra é poderosa, ela tem poder. Em Isaías 55, o versículo 10 e 12, diz assim: assim como do céu desce a chuva e a neve para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, mas efetuará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a enviei. Olha que texto maravilhoso. Não volta, você vai falar, aquela palavra ela vai fazer o que ela foi feita para fazer. Se Deus disser cria, vai criar, haja, vai haver. É a palavra de Deus, não é a palavra do homem, não é a palavra dos filósofos, não é a palavra dos cientistas, é a palavra de Deus que criou os mundos. Então você tem que começar a usar a palavra. Você tem que começar a colocar essa palavra em uso na sua vida. Crer nisso. 4º ponto. Então agora que nós já entendemos que precisamos deixar a mentalidade de escravo, né? Agora que nós já entendemos que nós precisamos crer no poder da palavra de Deus, que as lutas são inevitáveis na nossa vida, um outro ponto que é importante também na nossa vida: não abrace o medo, não se deixe paralisar por ele e não se deixe assustar pelos seus inimigos. Certamente muitas daquelas pessoas ali no deserto, elas tiveram medo. Porque muitas vezes a gente olha para aquele povo só de um aspecto, é um povo ruim, era um povo terrível. Mas eles estavam no deserto, apesar de Deus estar ali, eles estavam no deserto. Eles não tinham casa, eles não tinham onde dormir direito, eles não tinham onde beber. Eles dependiam unicamente dos milagres de Deus. E é difícil a gente ter esse entendimento de entregar totalmente a nossa vida à mercê de Deus, né? A gente que na nossa vida meio que fica tentando precipitar as coisas, se preparar para as coisas que vão acontecer. É por isso que você faz uma faculdade, é por isso que você procura um emprego melhor, é por isso que você tenta fazer uma especialização, porque você meio que quer controlar a situação. Mas aquele povo ali, eles estavam no deserto e certamente eles tinham medo, tinham animais selvagens ali no deserto, tinham várias coisas ali que talvez eles enxergassem como ameaça. Mas em todo momento, quando nós olhamos para a palavra de Deus diz para nós não termos medo. Mas aí fica uma pergunta: o medo é ruim ou o medo é bom, na sua opinião? O que você acha? O medo é bom, o medo não é ruim. O medo é um mecanismo de defesa do ser humano, tá? É por conta do medo que eu não estouro o meu cartão de crédito, embora eu possa fazê-lo. Eu não vou lá e compro tudo que eu quero, porque o medo, ele me freia. É por conta do medo que eu não ando em lugares altos, porque eu tenho medo de altura. E eu faço bem em ter medo de altura. Você deveria ter medo de altura, porque se você cair de lá, você não vai mais pregar o evangelho, você não vai mais estar com as pessoas com que você ama, você não vai mais se formar em nada. Mas enfim, o medo refreia você em determinadas situações. Mas medo demais te paralisa. É o problema do medo. Então, medo é uma coisa com a qual a gente tem que saber lidar na nossa vida, porque medo em determinadas doses é bom, para que você tenha um pouco de consciência. A partir daqui eu não posso, porque eu tenho medo disso e daquilo acontecer. Mas, se eu tiver medo de tudo, o medo me paralisa. E nós vemos na palavra de Deus em vários lugares, sendo falado por profetas, não tenha medo. Seja falado por Jesus, não tenha medo. Sendo falado por anjos, não tenha medo. Sendo falado pelo Espírito de Deus, não tenham medo. Sendo falado pelo próprio Deus, não tenham medo. Nós vemos em vários momentos ali, Deus nos instigando a não ter medo. Mas não é um medo inconsequente. É um medo de agir quando você tem que agir. Porque existem momentos na sua vida que você vai precisar agir. É hora de agir, então haja, crendo na palavra de Deus. Em Provérbios 24:10,
diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O medo nos faz ser frouxos. Existem situações que nós não podemos temer, porque ele nos afrouxa. E diz que se nós nos mostrarmos frouxos na hora da angústia, a nossa força será pequena. Então qual é o momento de você ser forte? É no momento da angústia. No momento da angústia é o momento de crer em Deus. No momento da angústia é no momento de se levantar e lutar. Não é momento de ficar chorando, não é momento de se desesperar, de colocar a mão na cabeça, de murmurar, de se perguntar por quê. É momento de se levantar e lutar, de agir. É isso que Deus fala conosco na sua palavra. Esse é um posicionamento de um cristão, né? Eu não sei se os irmãos já ouviram falar do avivamento metodista. Foi um dos maiores avivamentos evangelísticos da nossa história, protagonizado ali por John Wesley, né? Que foi um pregador inglês da igreja anglicana, que depois fundou a metodista wesleyana. E ele era crente da anglicana, e ele foi fazer a missão, pregar ali o evangelho. E ele pregou durante alguns anos ali, mas ele não teve muito sucesso. E quando ele voltava para o seu país ali, ele vinha dentro de um navio. Existia ali um outro grupo de cristãos que eram os morávios. É um grupo também muito interessante. Um outro dia eu comento sobre os morávios. E o navio foi pego por uma tempestade avassaladora. As pessoas começaram a se desesperar ali, começaram a jogar as coisas no mar. E vários crentes que estavam ali começaram a gritar desesperados, mas os morávios que eram crentes não. E John Wesley olhou ali e viu uma mãe embalando os seus 2 filhos, colocando eles para dormir, enquanto o barco se balançava e cantando. E ele olhou que as crianças não estavam assustadas, as outras crianças estavam cantando, ninguém estava com medo. E ele se desesperou ali, disse: o que é que está acontecendo com vocês? Nós vamos morrer, por que vocês não estão com medo? E a mulher olhou para os olhos dele e disse: as nossas crianças não têm medo da morte. Nós não temos medo da morte. Nós sabemos para onde vamos se morrermos. E naquele momento ali ele se converteu. Foi por conta daquele momento ali, ele conta nos seus diários, que ele se converteu. Os morávios tiveram uma grande influência. E ele saiu depois daquela situação, acreditando que a sua vida não era dele, acreditando que Deus o sustentaria em todas as situações, acreditando que não deveria temer, que não deveria ter medo. E por conta daquela situação, houve um outro evento chamado de Pentecoste Metodista, e ali multidões de 20 mil, 30 mil, 150 mil pessoas se convertiam, porque aquele homem abandonou o medo que tinha. Então existem momentos, irmãos, em que nós passamos por situações, e é nesses momentos de tribulação e de dificuldade que nós não podemos ter medo. Nós temos que enfrentar. Em Abacuque 3, 17 e 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Contraditório demais. Não é contraditório isso aqui? Ainda que a figueira não floresça, não vai ter comida, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Com certeza alguém nessa situação já estaria com a mão na cabeça dizendo: o que é que nós vamos fazer? Deus nos abandonou. Muitas pessoas, como a mulher de Jó, iriam dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele está dizendo o seguinte: todavia eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Um doido segundo os conceitos desse mundo, mas uma pessoa que crê, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem Deus na vida. É assim que um cristão que não tem a mentalidade de escravo pensa e se comporta. Vai ficar tudo bem. Jesus está no barco, o mar não vai tragar. Não vai. Você aceitou Jesus, ele está na sua vida, então não vai naufragar. Pode acontecer e pode ficar feio como for. A gente tem medo, né, de coisas feias, né? A gente tem medo do diabo, a gente tem medo dos demônios. A gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, contra os principados nas regiões celestiais. Sabemos que existem muitas situações em que o diabo ele quer nos destruir mesmo.
Aqui em Pedro está escrito em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo está vosso adversário, anda em derredor, bramando e rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então não é só você que está passando por lutas e por dificuldades, todo mundo aqui tem uma luta diferente. Embora o nosso problema pareça ser o pior do nosso ponto de vista, mas todo mundo tem uma luta diferente que está passando aqui. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, que eu era novo convertido, eu pensei, rapaz, o diabo está ao meu derredor, bramando e rugindo como um leão. Um negócio feio isso, né? Quando a gente pensa nisso, veja que o diabo ele não é um leão, ele, como um leão, ele é enganoso, é uma propaganda enganosa. O objetivo do rugido é te assustar, é te fazer paralisar de medo, é fazer com que você não avance. Porque veja bem, entenda uma coisa, nós estamos avançando. Por mais que não pareça muitas vezes na sua vida, por mais que você ache que você está se defendendo, nós estamos avançando. A partir do momento que Jesus morreu na cruz e a igreja começou, em todos os períodos históricos, ela só avança. A sua vida é um avanço. Foi um que o diabo perdeu no meio da sua família, você. Jesus foi lá e pegou você. É um avanço de Deus. Então, quem está em déficit dessa situação não é você, é Satanás que já te perdeu. Então veja, por mais que ele brame e ruja como um leão esteja ao teu derredor, aqui no Salmo 34, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A palavra derredor quer dizer nas imediações, ao redor quer dizer em volta. Então, por mais que ele esteja ao nosso derredor, em volta, tem alguém muito mais forte do que ele. Eu não posso vencer o diabo com a minha própria capacidade, eu não posso. Na realidade, o demônio mais fraco do inferno é muito mais forte do que eu. Mas aquele que está ao meu lado, aquele que vai comigo, aquele que faz com que a coluna de fogo apareça, que faz com que a coluna de nuvens siga à minha frente, ele é mais forte. Eu confio nele. Então, quando você estiver passando por uma situação em que Satanás estiver te assustando, que as coisas estiverem escuras, que você veja e ache que vai perecer, se agarra com aquele que está ao teu redor, porque ele está lá exatamente para te proteger. Nos diz a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo número 4, versículo 7, eu estou já acabando, viu, irmãos? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, uma outra questão aqui relacionada quando estamos sob ataque é que nós devemos primeiramente nos sujeitar a Deus. Ou seja, não vai lutar com o Satanás de qualquer forma, porque você não vai vencer. Se você estiver em pecado, coitado de você. Ele está ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Veja bem, ele não pode tragar, comer. A palavra tragar é comer, a todos. Quem é que ele consegue tragar? É os fracos, é os cansados, é aqueles que estão falhos na fé. Então a primeira coisa que você precisa fazer é sujeitar-se a Deus. Deus, eu pequei, eu falhei, eu errei. Deus, eu sou um pecador miserável. Deus, eu preciso que o meu coração seja transformado. Deus, me coloca na tua presença. A partir do momento que você faz isso, se levanta e resiste. Porque se você resistir, ele vai fugir. Agora, se você parar, se você recuar, ele vai atacar. Pode ter certeza. Esse é o escopo da batalha e que nós estamos vivendo. O último ponto agora, o ponto 5. Confia em Deus, creia na vitória e tenha esperança. Foi falada aqui uma frase, que a esperança é a última que morre, né? É uma frase cunhada no mundo, porque a esperança não morre. A esperança não morre. A ideia de que a esperança é a última que morre é aquela ideia de que nós vamos até um determinado ponto e depois vai morrer. Mas a esperança do cristão não morre. A partir do momento em que Jesus já venceu na cruz, a minha esperança vai se perpetuar pela eternidade. Não morre. Você pode esperar, porque é certeza. Somos o único exército que entra no campo de batalha com a vitória já definida. Já vencemos. A Bíblia diz que o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente sobre os vossos pés. Ele é poderoso, ele é forte, ele tem miríades de soldados ao seu serviço. Ele ruge como um leão, mas a cabeça dele vai ser esmagada. Não tem por onde correr.
Uma coisa interessante, irmão, Satanás, ele não é adversário de Deus, ele é nosso adversário. Tem gente que se engana e pensa dessa forma, porque Deus não tem iguais, Deus não tem concorrentes. Lá no livro de Apocalipse, Jesus o destruirá apenas com o sopro da sua boca. Olha o poder de Deus como é. Então nós não devemos temê-lo, porque apesar de nós sermos fracos, o nosso Deus é um Deus forte. Então a igreja, ela desde o início, ela está sob ataque, mas a igreja, ela não é uma igreja que nasceu só para ser atacada. Nós estamos avançando, nós fomos chamados para atacar o inferno, nós fomos chamados para lutar contra o mal, na nossa vida, na vida dos nossos familiares. Comece a orar por uma pessoa que você quer ver salva, comece a jejuar para ela, para ver quanto tempo ela aguenta sem ser salva. Deus começa a agir. Muitas vezes nós não lançamos mão dessas armas espirituais que nós temos. Foi para isso que você foi chamado, foi para ganhar outras pessoas, para apresentar essas pessoas diante de Deus, para pregar a palavra de Deus. É claro que tem todo um processo que você tem que aprender, mas a palavra de Deus aqui em Mateus 16 e 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já falei essa palavra aqui uma vez. Porta não é um instrumento de ataque. Você não coloca uma porta na frente da sua casa para atacar quem vier passando. Ou ela não vai sair da frente da sua casa para atacar os carros que estão passando lá. Porta é um mecanismo de defesa. A declaração de Jesus ali era que vocês vão derrubar as portas do inferno. As portas não vão aguentar vocês. Não vão aguentar o poder que vai estar em vocês, a autoridade que vai estar em vocês, a graça que eu estou dando a vocês. E de fato, a palavra de Deus através dos cristãos ali, mesmo sob perseguição, desde o início da igreja cristã, derrubou reinos, destruiu exércitos, tentaram acabar com a Bíblia várias vezes, nunca conseguiram. Ideologias e ideias se levantaram contra os cristãos, metodologias científicas e pensamentos, nada subsiste ao poder da palavra de Deus. A palavra de Deus continua até hoje, porque ela vem e faz aquilo para o qual foi proposta. Então, irmãos, coloque isso na sua cabeça. Aquele povo que saiu lá, que entrou no deserto do Sinai, que ia passar aquele deserto ali, ele era um povo que ia herdar a terra santa, Canaã, a terra que Deus tinha prometido aos seus pais. Quando eles chegam ali perante aquela terra, a mentalidade do povo tem gigantes, são como gafanhotos, é uma terra difícil, realmente é tudo isso. É por isso que eles morreram no deserto, porque a mentalidade que Deus queria deles era exatamente essa mentalidade. Nós não estamos aqui para resistir, nós estamos aqui para atacar. Nós estamos aqui para vencer, nós estamos aqui para tomar, porque Deus já nos deu. Eu vou orar por essa pessoa e ela vai se converter. Eu vou clamar por essa transformação e ela vai acontecer. Eu vou buscar esse resultado e eu vou ter, porque eu creio, eu acredito. Então todos esses que ainda têm essa mentalidade escrava, eles ficam no deserto. Amém? Lembre-se dos discípulos durante a tempestade no barco. Lembre-se dos discípulos quando não conseguiram expulsar um demônio. Então, até coisas que a gente não consegue conquistar e alcançar, a gente pode clamar para Deus e pedir: Deus, me ajuda. Deus, me socorre nesse momento. Quando a situação estiver difícil, né? Você pode clamar a Deus. Vamos terminar aqui com os Salmos número 46, versículo 1 ao 11. Esse salmo aqui é emocionante. E eu acho que esse salmo aqui é um hino de louvor para todo cristão, para todo crente, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embravecem, os reinos se moveram. Ele se levantou
Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebrará o arco, cortará a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o meu Deus. É esse Deus que você tem. Foi para o exército dele que você foi chamado. Então, irmãos, que você termine essa noite aqui com esse pensamento. Mentalidade de escravo, nunca mais. No deserto, se Deus estiver comigo, eu estou de boa, eu estou feliz. Eu sei que eu vou vencer e vou atravessar ali os 200 quilômetros desse deserto e vou possuir a Terra Santa. Talvez eu não esteja vivendo ainda, mas eu vou viver porque eu creio no meu Deus. Amém? Graças a Deus.